Vamos lá? Bom, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. É isso mesmo, meus amigos. Era exatamente dessa forma que eu, como mestre de cerimônias, recebia os passageiros a bordo dos navios de cruzeiro na sua primeira noite. Agora, não pode ser diferente. Nós estamos em terra, é verdade, mas somos todos passageiros do nosso podcast destinado aos amantes, curiosos ou qualquer pessoa interessada nesse segmento turístico tão especial. Ana, boa noite, Thelma. Boa Boa noite. noite, Diego. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ana Lúcia Rodrigues da Silva, sou pesquisadora, professora universitária e escritora. Atualmente estou desenvolvendo meu pós-doutorado no Departamento de Metrologia, Qualidade, Inovação e Sustentabilidade da PUC-Rio, após MQI, onde participo, junto com os meus colegas Thelma e Diego, no grupo de pesquisa sobre a indústria de cruzeiros marítimos e fluviais. Thelma, com você. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Eu sou Thelma Brito, sou turismóloga, formada há algum tempo, mestre em turismo e educação física, professora e pesquisadora dos cruzeiros marítimos e sou profissional da área há 43 anos, quando eu comecei a trabalhar com os cruzeiros. Atualmente sou doutoranda da Universidade de Aveiro no curso de turismo. Diego, acho que é com você agora. Vamos lá, meus amigos. Antes, eu quero colocar aqui, disponibilizar no nosso chat o nosso link do grupo do podcast. A gente vai disponibilizar até o final para que vocês possam se inscrever. Agora eu vou dar uma de youtuber, né? Por favor, se inscrevam no nosso canal. Coloca sem o joinha. falta, porque nós Coloca estamos o joinha. com destino ao volume de milhões de seguidores. É isso aí. Mas mais importante que isso, naturalmente, é a participação de todos vocês, sempre agregando uma opinião, uma informação. É isso que faz desse projeto tão especial. Meu nome é Diego Caran, eu sou músico, empresário. A minha história em navios, ela se inicia em 2002, 2003, o navio Funchal, que pertencia a uma companhia grega chamada Arcália, e dali somos 20 anos aí também de experiência na área. Hoje eu tenho uma agência de viagens, né, focada em grupos para cruzeiros marítimos. E hoje o nosso tema, pessoal, é cruzeiros temáticos. É um tema bastante abrangente, demandou de bastante pesquisa também da nossa parte. Tenho certeza que vocês vão agregar bastante sobre isso. O que é um cruzeiro marítimo? Do que se trata um cruzeiro marítimo temático? Né? E a Thelma vai nos dar uma ideia, né, mais precisa de como funciona, do que é esse universo chamado cruzeiros temáticos. Thelma. Vamos lá. Bom, a gente vai ter. Nosso papo é muito informal aqui, né? Nós não estamos fazendo teses aqui nesse podcast. Então, a participação de vocês aí no nosso chat é muito importante, principalmente a Josi, que eu sei que a Josi já trabalha com temáticos também. Então, vamos lá. Ao invés de falar de conceitos, Diego, eu prefiro falar de características nesse podcast. Quais são as principais características do cruzeiro temático, né? Então, são aquelas viagens marítimas exclusivas, cujo navio, que pode ser de qualquer companhia, ele é fretado ou por uma empresa, ou por um artista, ou uma pessoa renomada em sua área profissional, como chefe de cozinha, jogador de futebol, artistas renomados, enfim. E tem todas as atividades que ocorrem dentro do navio, elas são voltadas e atreladas a esse tema do fretamento. Então, por isso que é muito importante tomar muito cuidado quando se embarca num cruzeiro, saber se existe algum tema dentro dessa saída para não ser pego de surpresa, né? Esses temas podem girar entre o cultural, o histórico, gastronomia, literatura, música, ou seja, são vários temas possíveis, né? E qualquer pessoa que tenha, de repente, um pouco de dinheiro na carteira pode fretar um navio e colocar um tema, né, que seja um tema muito legal. Então, os cruzeiros relacionados à música, normalmente, são os que têm o maior apelo ao público, principalmente aqui no Brasil. Depois nós vamos falar um pouco da temporada brasileira, né? Também é possível, uma segunda característica, que esse navio
não seja fretado por uma terceira empresa, mas que seja promovido pela própria companhia marítima, né? Ela pode promover uma saída totalmente temática, e isso é considerado um cruzeiro temático também. Então, alguns desses temas, que são os mais tradicionais, são Natal, Réveillon, Carnaval, esses são os mais conhecidos, né? Então, nesses cruzeiros, os passageiros eles já devem se preparar para possíveis atividades que vão ser desenvolvidas a bordo. Agora, pela primeira vez no Brasil, antes eu não me lembro de que tenha ocorrido, nós teremos 2 cruzeiros dentro dessas temáticas, que normalmente não eram fretamentos, esse ano vão ser fretados, que é o Réveillon e o Carnaval, e que serão mini cruzeiros, que tradicionalmente eram cruzeiros de 7 dias, e não de mini cruzeiros. Esse ano, pela primeira vez, nós teremos esses 2 grandes temas em fretamento. E a Josi fez assim, né, Josi? É isso aí, não é? Concordou. Muito bem. Continuando com mais 2 características, só para não me estender muito, com relação à duração dos cruzeiros temáticos. No Brasil, todos são mini cruzeiros, 3 ou 4 dias. Esse é o tradicional, com exceção dos cruzeiros temáticos realizados e organizados pela própria companhia, que, por exemplo, um cruzeiro que se chama Dançando a Bordo, de uma das companhias que nós temos aqui no litoral, que depois nós vamos falar, tem duração de 7 dias, mas todos os outros temáticos são de 3 ou 4 dias, né? A gente acha, né? Desculpa te cortar, mas a gente entende, né, que esse tipo de temática curta, né, se dê também, acho que aos altos valores, né, do fretamento, altos né? valores e a intensidade do próprio cruzeiro. É um cruzeiro muito intenso, com muitas sensações ao mesmo tempo, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Então, assim, e quando esse valor por dia muitas vezes dobra do que o valor de um cruzeiro normal, depois eu vou colocar isso lá no final, quanto poderia custar um cruzeiro temático, né, a diária, é muito mais caro do que um cruzeiro regular. Então, realmente, isso acaba assustando os passageiros, e 3 ou 4 dias está ótimo para que ele possa estar junto de seus ídolos, enfim, né, dentro da temática escolhida. Já que nós estamos falando do tema, essa seria a segunda característica, né? E os cruzeiros temáticos, eles não são exclusividades do Brasil. Então, outros países, outras regiões do mundo, onde ocorre cruzeiro, em qualquer lugar do mundo, existem cruzeiros temáticos. E, normalmente, esses temas eles são adaptados à cultura predominante do público a bordo. Ou seja, aqui no Brasil, no carnaval, a gente não vai colocar uma orquestra sinfônica. Por que não? Eu ia eu acho que orquestra sinfônica com marchinha, pode até já ser. lançou uma ideia de entretenimento, tá vendo? Gostei. Pode até ter um tema desse, mas vai ser difícil encontrar um público, né? Vai destoar um pouco do momento carnavalesco que nós temos no nosso país. Mas, por exemplo, não um dos primeiros, mas houve já um cruzeiro da Crystal, foi um transatlântico que ocorreu entre Miami e Lisboa em 2009, isso. E o tema desse cruzeiro era Orquestra Glenn Miller, que tinha 19 integrantes, e tinha palestrantes de música, aulas de dança, filmes temáticos com as big bands, ou seja, é o tipo de cultura americana ou europeia que gosta do tema de orquestras, ou qualquer outra pessoa que gosta do tema de orquestra. É bacana, né? Inclusive, a gente pensar, né, enquanto artista, né, são 19 integrantes, aí a gente pensa um pouco também nessa logística, né? Porque você tem o traslado dessas pessoas, você tem a cabine para essas pessoas, e pensa que tem alguém pagando por tudo isso para que isso, né, aconteça. Ou seja, 19 Exatamente. Integrantes são quantas cabines, né? São praticamente aí quase 5 cabines que há um investimento demandado, tá? Até o próprio artista, né? É que nós estamos falando que, além da tripulação regular do navio, eu tenho que colocar toda a logística desse tema a bordo, ou seja, toda a produção desses shows, toda a produção desse tema, ele também embarca. Então, nós temos, além da tripulação regular do navio, que vai atender a parte da hospitalidade, da hotelaria, entretenimentos diurnos, se houver,
uma série de outras atividades, né? Eu tenho que embarcar aqueles que são responsáveis pelo artista ou pela pessoa, enfim, pelo tema principal do navio. Então, realmente, é uma Equipamentos, logística né? muito grande. Guindastes, né? Tem toda uma logística de guindastes, a altura específica do guindaste em função do tamanho do navio, porque normalmente esse guindaste ele chega até a área da piscina, né? Onde são despejados os equipamentos, e tem toda uma logística, tem o tempo desse, enfim, discorre bastante informação aí, né? Bastante detalhe sobre o processo de fretamento, né? É, realmente é bem grande. E, para encerrar, a característica é sobre a comercialização desses cruzeiros. Até alguns anos atrás, as agências de viagens não tinham oportunidade de vender esses cruzeiros, que eram exclusivos de quem estava comercializando isso, da empresa que comercializava. Há pouco tempo, as agências já podem vender esses cruzeiros diretamente com quem organiza, mas o mais interessante é que as companhias marítimas, elas só fretam o navio, né? A não ser que elas estejam comercializando um determinado tema. Aí sim elas são donas do navio, continuam donas daquele navio e vão vender. Mas geralmente os cruzeiros temáticos eles são vendidos pela organizadora daquele cruzeiro temático, né? Exatamente, exatamente isso. Pensando até um pouquinho nesse histórico, né, de forma rápida, né, a gente fez algumas pesquisas, algumas ideias do que a gente encontra aqui no nosso país. Então, até conversando com a Thelma, a gente encontrou aí um registro de 1995, né, Thelma, do Isso Dançando a mesmo. Bordo, né, que é um tema super, já 19ª edição, é um tema super consolidado no Brasil, né, e não só no Brasil, porque ele está sendo exportado, inclusive, mundialmente. Então, é um tema que deu certo, realmente, né? Mas, quando você pontua ali na característica cultural, né, de associação ao artista, eu fico encantado de enxergar que esses artistas já estavam a bordo há muitos anos, né? E isso ficou mais latente ultimamente, né? Com a presença de artistas renomados. Imagina, a gente teve em 91, né, Aguinaldo Raiol como mestre de cerimônias e cantor dentro de um navio, 91, 92, 93. Puxa, imagina você ali a bordo trabalhar com um dos maiores nomes da música brasileira, né? Então, um pouco dessa história, né, desses temáticos, eles trazem já os artistas, já é um lastro dos artistas estarem presentes e trazer o grande público. A gente entende que é o artista que leva o grande público para o navio, não é diferente, né, culturalmente de outros locais. Exatamente. E assim, o próprio artista, ele já é um. Eu acho que há uma simbiose aí, sabe, Diego? Porque a companhia ela precisa desse artista, mas muitas vezes esse artista ele precisa desse cruzeiro temático para que ele possa aparecer, né? Então, nós vimos aqui, antes da gente iniciar a pesquisa para essa temática desse nosso podcast de hoje, eu já tinha outra pesquisa anterior, e, por acaso, apareceu um novo temático. Então, os temáticos eles vão aparecendo à medida que o tempo vai passando e a companhia também pode ir fazendo os fretamentos, né? Depois a gente vai Uhum. falar de todos eles, mas do que vai ocorrer aqui no Brasil, mas enfim, eu acho que essa simbiose entre artista e companhia marítima acho que dá uma exposição bastante interessante para ambos os lados aí. Justamente, o Daniel, por exemplo, né, que estará a bordo, né, dessa temporada em dezembro, né, já esteve a bordo também, né, algumas vezes nessa armadura atual, mas lá em 2010 já iniciava os shows a bordo dos navios também, Pois é. né, junto com Fábio Júnior, até Martinho da Vila eu prestigiei a bordo, né, no Green, no R5, e Cláudia Leite, enfim, há tantos artistas aí que já participam de temáticos, talvez não tão característicos como os atuais, mas sim, já estão presentes há um bom tempo, né? Olha, já que a gente está falando desses temas todos, antes da gente Isso. iniciar no tema brasileiro, no tema só Brasil, eu gostaria de chamar a Ana para falar um pouquinho, assim, Ana, quais são os temas que a gente consegue ver fora do Brasil, né? O que ocorre em termos de cruzeiros temáticos no exterior? Olha, Thelma, é um pouco diferente, né? Aqui na costa brasileira, esses cruzeiros temáticos, quase que 100%, uns 90%, estão muito associados realmente a essa temática musical. Fora do Brasil, isso não é uma realidade. Eu diria que é muito mais uma raridade.
Então, temas que são muito comuns nos mares internacionais, né, nas outras costas, em outras localidades, tem muita coisa associada à gastronomia e vinhos, por exemplo, harmonização de comida, convidados especiais sobre uma determinada temática específica. Existe, sim, no exterior, cruzeiros temáticos envolvendo saúde e bem-estar. A exemplo de um temático do Brasil que teve várias ocorrências em vários anos, que era Várias aquele edições. Várias edições. Várias edições, exatamente. Também tem muita coisa associada à história e cultura. Tem cruzeiros temáticos associados a hobbies e esportes. Então, campeonatos de esportes, tanto outdoor, né, fora na parte descoberta do navio, como campeonatos nas partes internas do navio. Música também está presente, ciências, meio ambiente, tem eventos relacionados só a solteiros, por exemplo, e teatro, arte, Que não é o nosso orquestra, caso, né? que Eu, não é nosso caso. muito a nossa realidade. E quais são as empresas? Não são todas as empresas que fazem, né? Nessa nossa pesquisa para este podcast, eu encontrei cruzeiros temáticos na Zamara, na Crystal, que durante a pandemia ela parou de operar, agora está retornando, na Cunard, na Disney, na Oceania Cruises, na P.O., na Paul Gargin Cruises, na Regent, na Sembor, na Ponant e na Windstar. A Disney, que eu havia mencionado previamente, ela não tem um cruzeiro temático, mas ela tem, por exemplo, a Marvel e Star Wars é um dia dentro do cruzeiro. Então, são festas temáticas ao longo do dia, atividade para a garotada, tudo com os personagens daquela temática escolhida. Mas eu queria, antes da gente voltar para a costa brasileira, eu queria destacar, Diego e Thelma, 3 exemplos de cruzeiros temáticos que chamaram a minha atenção. Um deles, que é bem, eu quero até ver, né? Quem que se habilita, a gente pode até ver com a nossa audiência, se tem, coloquem aí no chat quem se habilita a participar, por exemplo, de um cruzeiro de nudismo. Nós temos aí, há mais de 30 anos... E ele vai sair do Rio de Janeiro. Esse ano do Rio de Janeiro, mas tem cruzeiros de nudismo, Thelma, há 30 anos. Pensa a realidade cultural de 30 anos, né? Até GLS. Exatamente. E, inclusive, são cruzeiros de 7 dias. Um que estava previsto para 2020, quando aconteceu a pandemia, era com a Carnival, naquele navio dela, Carnival Legend, se eu não estiver enganado. Carnival Legend. Exatamente. Daí não teve por conta da pandemia, mas existem outras companhias que fazem cruzeiros de 7 dias, inclusive tem, em fevereiro de 2022, eram 15 dias de um cruzeiro chamado Big Nut Boat, ou seja, milhares de pessoas nesse cruzeiro temático, todo mundo pelado, todo mundo sem roupa, né? Eu fiquei Ana, posso fazer uma pergunta? Diga, Será Diego. que nesse cruzeiro tem noite de gala? Eu fiquei agora com essa curiosidade. Falei, puxa, será Olha, que o Diego, comandante, sejam bem-vindos a Eu bordo, tenho um o nome comandante brasileiro. estará a caráter nesse cruzeiro ou não? É Olha, uma dúvida que eu fiquei aqui. eu contribuo também da sua dúvida, não tenho certeza, mas uma coisa eu posso afirmar: ninguém paga excesso de bagagem para ir para viagem dessa, né? Embarca só com uma mochila. Só a mochila para o check-in, para o check-out, e depois lá é aquela maravilha. Mas esse foi o primeiro que eu quis pontuar. Um segundo, inclusive esse eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz no King Mary 2 em setembro, final de setembro, começo de outubro de 2019. Antes da pandemia, era o Workspace Week. Não era a primeira edição, acho que era a terceira edição de uma semana toda voltada à exploração espacial, com vários convidados da NASA, ex-astronautas, familiares de astronautas que já haviam falecido, para contar como era o envolvimento da família com esse tipo de profissão. E o interessante é que dentro do King Mary 2 não era só as palestras, tinha filmes temáticos, jantares temáticos, tudo dentro dessa atmosfera do Workspace Week.
E um terceiro, que é um terceiro musical, eu confesso que eu nem conheço essa banda. Minha esperança, Thelma, é que o Diego conheça, que é Ai, aquela ai. banda de metal americana, Slipknot. Conhece? Slipknot, conheço. Conheço, Desde, conheço. desde 95, Diego, eles têm, eles foram Estiveram no fundados Rock in desde Rio. 95 e eles têm um cruzeiro temático que está aí na primeira edição, que chama Kinofest at Sea. E é um cruzeiro também que tem 40 shows simultâneos. Foi o cruzeiro temático internacional que mais me lembrou da realidade brasileira. E não é à toa, porque tem a ver com essa questão aí de músicas. Então, Ana, diga, Théo. falando dos internacionais, só pontuando que nos fluviais também há cruzeiros temáticos. Então, Sim, lá quando eu estava trabalhando numa outra grande operadora, onde eu atuei por 22 anos, nós representávamos uma companhia e ela tinha um navio que se chamava Mermoz. E o Mermoz, eu não sei se é da época da Josi, ele fazia o cruzeiro musical. olha que interessante. Era um Puxa, cruzeiro musical no Rio Danúbio. Olha, puxa vida. Então, sim, e aqui no Brasil nós temos um cruzeiro de rio no Amazonas e eles têm um cruzeiro que Navegar é Preciso, que é um cruzeiro de literatura. Eles fretam esse navio justamente para entrar no Rio Amazonas e tem também esse temático, né? Então, Até não são só os cruzeiros marítimos, mas também os fluviais que podem ter os temas. inclusive, aproveitando, muito voltado, Thelma, para a gastronomia, harmonização com vinhos. Sim. Então, você pega a região do Douro, por exemplo, em Portugal, né? Então, você tem gastronomia e vinho o tempo todo nesses cruzeiros temáticos fluviais. Na região da Holanda existem os fluviais temáticos para tulipas e flores, por exemplo, Perfeito, os tá? mercados de Natal que estão acontecendo agora, era exatamente aonde eu gostaria de estar, nos É, cruzeiros de uhum, Natal que eu não fiz, está na minha bucket list para fazer, mas dizem que é maravilhoso. Agora, para finalizar o internacional e a gente voltar para a temporada nacional, que tem muita oferta e vale a pena compartilhar com a nossa audiência, eu queria só comentar que na Cooner tem 2 navios que fazem temático agora em 2024, o King Mary 2 e o Queen Elizabeth. Então, só para ilustrar muito rapidamente, o King Mary, ele terá desses 4 temáticos, um é teatro londrino, no mar, o segundo é um cruzeiro temático da viagem transatlântica número 400, porque está fazendo 20 anos que o King Mary 2 está nesse crossing em Southampton, uhum. Nova York, Southampton. Então, vai ter um temático comemorativo de um evento da companhia. Tem a Orquestra Sinfônica Nacional, que também vai estar presente em outubro de 24, e um festival de literatura em novembro de 24. Agora, o Queen Elizabeth, como ele está muito alocado para a região da Austrália, dos 4 cruzeiros temáticos oferecidos para o próximo ano, 2 têm a ver com a Austrália. Um é uma viagem culinária pela Austrália, um segundo já é esse de esporte e bem-estar, mais genérico. Tem o Big Band Ball, né, que é a cara da Cooner, orquestras, diversas orquestras, para aqueles grandes bailes lá no Queen's Room, que é o salão de baile da Cooner, e finalizando um festival de literatura australiana. Então, de novo, só aí reforçando que dos 4 temáticos do Queen Elizabeth, 2 têm essa pegada australiana, porque eles este navio fica na circunnavegação do território australiano, né, da costa australiana. Mas vamos falar de Brasil? O Vamos, passa a que palavra. vocês recomendam aí? Eu ainda Vou não passar comprei para o nenhum Diego temático. para ele eu entrar. vou, eu vou fazer um adendo quando você falou do Slipknot, né? Me lembrou uma situação sob a perspectiva de um tripulante, né? Eu, em 2011, estava a bordo de um navio quando soubemos que teríamos um cruzeiro do rock, do heavy metal a bordo, né? Foi assim praticamente uma preocupação total do navio. Eu falei, meu Deus do céu, vão jogar a gente daqui de cima, né? Porque você não imagina o comportamento, pensa que rock e tal. Gente, foi o cruzeiro eleito o cruzeiro mais cordial
os passageiros mais educados. O cara terminava de comer, ele pegava a bandeja, levava para os tripulantes. Foi incrível, foi assim, unanimidade entre nós naquela ocasião, uma surpresa muito positiva, mas até o cruzeiro foi um sentimento de bastante apreensão, mas deu tudo certo. Esse cruzeiro, inclusive, ainda existe, né? É um cruzeiro de rock que ainda existe e tem uma aceitação muito bacana. Mas trazendo então para a nossa realidade, para os nossos cruzeiros atuais, apenas um dado para a gente ter uma ideia, né? Mais ou menos, são quase 58 dias, por volta de 58 dias de temáticos no Brasil. Né? Dá quase, em uma dessas armadoras, bate quase 35% da temporada de um navio só. Poxa, bastante representativo. É muita coisa. Olha, a Joyce colocou aqui campeonato de xadrez. Eu imagino que deve ser uma paz a bordo. Me interessei, viu? Não sei jogar xadrez, mas já me interessei. Deve ser uma. Não tem barulho. Sem barulho nenhum, né? Só concentração. Mas diga lá, Diego. Então, além desses temáticos nessa armadora, né, a gente tem algumas outras armadoras também trazendo temáticos aqui para a próxima temporada. A própria Costa também traz, né, o Dançando a Bordo na sua 19ª edição. Teremos também temáticos na Azamara, não é? E também... o Azamara, que vai ser o temático que vai balançar o Rio de Janeiro. Exatamente. Chama The Sire Rio Cruise, ou seja, o Cruzeiro do Desejo no Rio de Janeiro. Socorro! Socorro! Roupa é opcional, eles já colocam assim. Se você quiser embarcar, é um cruzeiro exclusivo para adultos, é o Azamara Quest, é o cruzeiro de Réveillon do Azamara Quest. Roupa é opcional, as experiências sensuais estarão presentes e serviços exclusivos também. Então, eu não sei se o brasileiro embarca, mas é uma experiência que talvez para muitos possa ser bem interessante. Agora, amanhã nós teremos um dos mais tradicionais saindo, né? Que está na 3ª edição já, que é uma coisa que brasileiro adora, que é o samba. Então, amanhã é o navio do Alexandre Pires embarcando no Porto de Santos, e tem vários convidados, né? O Diogo Nogueira, o Xande de Pilares. Então, realmente vai ser o Cruzeiro do Samba, né? E esse pode de amanhã. roupa. E o do Daniel, que o Diego mencionou, Diego, já sai no dia 8. O do Alexandre Pires, eu acho que você entra de roupa. Você entra de roupa. Entra de roupa, mas você sai sem roupa. Mas lá dentro, bom. Enfim, aqui tem um navio que até a gente comentou, né, na nossa pré-reunião, né, que surgiu a curiosidade, né, sobre o navio temático Neymar. O show vai ser, pessoal, nós vamos fazer hoje embaixadinhas, vamos contar desde o primeiro dia o que tem efetivamente, o que pode trazer, né, como temática. Eu tenho essa curiosidade. O que vocês acham que traz um cruzeiro como esse? O hino do Santos, talvez, antes das refeições? Exatamente, Diego, ele vai ter muitos DJs, tem vários DJs a bordo. Eu vou te dizer que eu não sou muito, assim, eu não conheço muito, né? Mas tem vários artistas que eu nunca ouvi falar. Não tem, assim, ninguém de grande nome. Então, o que eu percebo é que vai ser um cruzeiro de muita curtição, de muita música, muita curtição, assim, né? Mas nenhuma grandíssima atração, assim, não sei. Você pontuou, inclusive, de trazer até alguma referência, né? Me corrija se eu estiver equivocado, sobre alguns valores, né? Só para a gente ter uma ideia. Eu encontrei uma informação super bacana, né? Em 2005, nós tivemos um cruzeiro eletrônico, né? Um dos primeiros, inclusive, de registro de temático, chamado House Ship. Com certeza você deve se lembrar desse cruzeiro. Era um cruzeiro destinado ao público jovem, com música eletrônica, saía aqui da costa brasileira, era o início da temporada, né? Normalmente ele teve 3 edições, 2005, 2006, 2007, e uma peculiaridade, nesse cruzeiro os preços, por exemplo,
das passageiras, das mulheres, era bem inferior ao preço dos passageiros homens. E era justamente para fomentar a presença feminina em maior número a bordo, naquela ocasião, né? Hoje, a gente não tem Hoje uma não, hoje prática de eu não vi negócio dessa nenhum. forma, né? Eu O nem que sei se é tem politicamente correto. promoções, o que tem promoções que eu verifiquei é um cruzeiro, que é o cruzeiro infantil, que é o navio clube, que vai ter Lucas Neto, esse pessoal da molecada, da criançada. Esse daí tem o terceiro passageiro gratuito. Então, ele vai ser um pouco mais barato, se você. Por quê? Claro, a família tem que embarcar, não é o Sim, casal, né? Lógico. No cruzeiro do sim, sim. samba, podem ir duas amigas, dois amigos, eu não. O tipo de público é completamente diferente para cada um desses temáticos, Claro. né? Tem gente que embarca sozinha, tem gente que embarca com namorado, marido, noivo, sei lá, enfim. Agora, o clube não, o clube é um cruzeiro familiar, porque criança não embarca sozinha, né? Exatamente. Então, o que eles fizeram foi uma promoção de terceiro passageiro ou preços especiais para cabines para famílias. Eles chamam de cabines familiares, né? Então, isso são os preços especiais. Mas a média de preço por dia desses roteiros, né, desses cruzeiros temáticos, chega a R$ 1.000 por dia por pessoa numa cabine dupla. Ou seja, de 1.000 a 1.800, 1.200 eu estou falando de cabine interna, e 1.000 e quase 1.900 uma cabine externa com varanda. Então, nós estamos falando de um casal pagar R$ 7.000, mais todo o custo de chegada no porto, tal, etc, etc. Sair da sua cidade, por exemplo, se não mora, né, no estado de São Paulo, não consegue ir por terra, tem que pegar um voo. Então, nós estamos falando de custo bastante alto para menos de uma semana de viagem, que pode girar em torno de R$ 10.000 o casal, para 3 noites a bordo. Agora, tem gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem gente que durante 4 anos faz a poupança Copa do Mundo. E provavelmente deve ter gente que durante um ano inteiro vai fazer a poupança Cruzeiro do meu ídolo a bordo, né? Nós tínhamos o Cruzeiro das Emoções. Conta aí, Diego, como é que era o Esse Cruzeiro a gente vai entrar nos cruzeiros emblemáticos, né? Aqueles cruzeiros emblemáticos, eram os que não mais podem faltar, emblemáticos. não podem faltar. Mas é justamente isso, né? Então, esse preço ele está muito associado ao entretenimento que dispõe a bordo, naturalmente Claro, também ao claro. lucro, né, da empresa fretadora, mas também a todo o custo, né, de toda a equipe, tanto a logística de embarque, hospedagem da equipe e o que vai ser oferecido, cachê artístico, isso tudo encarece, né, muito a saída, não Olha, tem como a escapar. Josi, a Josi escreveu aqui, e ela está corretíssima, porque a grande promoção, a grande publicidade em cima dos temáticos é justamente falar isso. Embarque que você vai ter 72 horas de show. Ou Exato. seja, a pessoa fala, puxa, se eu for no show do meu ídolo, eu vou pagar 500, R$ 600, então eu vou embarcar e eu fico 72 horas lá com o meu ídolo a bordo. Muitas vezes o ídolo pode desembarcar, né? Fazer um show só e desembarcar. É, isso, Exatamente. isso é uma dúvida que eu tenho, Thelma e Diego. Por exemplo, um cruzeiro do Neymar, não está claro qual é a aparição dele para o público, porque se eu vou nesse cruzeiro, porque eu adoro o Neymar, eu tenho expectativa de vê-lo. Só que na programação eu tenho vários DJs, alguns cantores que a gente não conhece, mas imagino que deve ter público para esses cantores. Mas e Sim, qual é a garantia que eu vou ver o meu ídolo? No caso do Roberto Carlos, eu me recordo, estava até no contrato, você tem sim. direito a um show do Roberto Carlos, embora o Cruzeiro tivesse alguns dias, mas era um único show. Então, as expectativas já vão balanceadas. Agora, nesses cruzeiros temáticos que não ficam muito claro, o cliente não pode ficar frustrado, porque é um cruzeiro mais caro. Ele aguardou, Exatamente. ele tem uma expectativa elevada. Será que ele não pode ficar frustrado? O que que vocês acham? Não só pode, como fica, né? A expectativa desse passageiro é procurar e encontrar o convívio com esse ídolo, né? Como você mesmo apontou, ele espera chegar ali no porto e ver o Neymar, ou se não, ir ao restaurante e encontrar o Neymar, e muitas vezes isso não acontece.
não só com o Neymar, mas em todos os outros artistas também que estão a bordo. Alguns passeiam pelo navio. Em algum momento ele vai cruzar e ele vai ver, no caso de artistas, por exemplo, o Roberto Carlos, ele dividia ele fazia shows, dividia isso em turnos, porque não dava para colocar todo mundo dentro do teatro, mas todo mundo que estava a bordo via show do Roberto Carlos. Esses outros artistas que vão estar a bordo, normalmente, hoje em dia, inclusive, eles falam assim, uma coisa que eles não focam é o itinerário do navio. Ninguém sabe qual vai ser o itinerário. Então, o foco não é o itinerário nem o navio. Muitas vezes, há um tempo atrás, não se sabia nem qual era o navio. Hoje já se sabe qual é o navio, e o itinerário ainda não. Por quê? Eles falam que muitos shows ocorrem na área da piscina, em locais abertos. Thelma, isso E por conta do próprio clima, então eles não divulgam o itinerário. Não é bem isso, mas enfim. E eles têm que dividir o tempo para todo mundo, porque seria frustrante eu, por exemplo, ir no cruzeiro do Alexandre Pires e não ver Alexandre Pires. Com certeza. E isso que você trouxe me traz alguns prós e contras dessa opção de viagem. Eu não tive na costa brasileira recentemente num cruzeiro temático, mas eu estive num cruzeiro que antecedia um cruzeiro temático. E qual foi a minha surpresa? A área da piscina ela ficou interditada mais de 3 dias para aquela montagem de palco com guindaste, ou seja, estava literalmente em obra. Ou seja, eu não comprei um temático, eu sofri por um temático que ia acontecer e ninguém tinha me avisado isso. Então. Né? E agora, imagino que esse foi um senão num cruzeiro tradicional. Mas quais são os contras e os prós de um cruzeiro temático? A gente já está na reta final. Já estamos na reta final aqui, Diego, vai. Né? Quem me ajuda? Um pró e um contra, para a gente tentar equilibrar. Então vamos lá, eu vou trazer um pró que está associado justamente à sua expectativa, né? Quando você embarca no cruzeiro temático, naturalmente você vai vivenciar tudo aquilo que você gosta, né? Então o perfil dos passageiros é muito similar, o estilo musical ele está muito associado, então você se sente inserido, né, dentro de um contexto ali de público, de vivências, de experiências muito similares às suas e as expectativas praticamente são bem semelhantes também. Eu diria isso como uma boa vantagem de um cruzeiro temático. Agora, como desvantagem, entra esse ponto. Pode, por favor. Eu até coloquei aqui, entrar de gaiato no navio. Literalmente. Sem saber se há um tema geral a bordo. Claro que se o cruzeiro é fretado, eu estou comprando fretamento, não tem como eu entrar de gaiato. Mas, por exemplo, se for aquele campeonato de xadrez que a Josi falou, e eu não sei que tem um campeonato de xadrez a bordo, eu não jogo xadrez, não gosto de xadrez, e se eu embarcar nesse navio, eu vou entrar de gaiato. Então, assim, precisa tomar extremo cuidado, não só o passageiro, mas a agência que esteja vendendo esse cruzeiro, ela tem que pesquisar absolutamente tudo sobre essa saída, porque eu já tive experiências anteriores, já tive, inclusive, não foi experiência minha, mas eu já ouvi experiências de outros colegas, por exemplo, de um casal em lua de mel que entrou num cruzeiro nos Estados Unidos, que era o cruzeiro GLS. Poxa, era o casal, a moça e o rapaz, um casal hétero, que entrou no cruzeiro GLS. E não deu muito certo, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, você saber num cruzeiro lá fora se esse cruzeiro é temático ou não. Agora, Thelma, você e o Diego trabalham também com a comercialização de viagens de cruzeiros, né? A Thelma está aí à frente da Navegar, e o Diego também, e com foco ainda em viagens de grupo. Vocês já vivenciaram alguma situação do cliente estar num cruzeiro que ele não sabia a temática do cruzeiro? Isso já aconteceu profissionalmente com vocês? Eu já tive uma passageira que embarcou num cruzeiro de carnaval, sabia que era um cruzeiro de carnaval e voltou reclamando que tinha muito barulho no navio. Ah, poxa vida, mas aí não tem o que resolver, né? Também Não tem difícil, solução. né?
É ir no cruzeiro Carnaval de xadrez silencioso. procurando o show de Alexandre Pires. Não dá. Tinha É que mais ou mandar menos ela para o isso. Cruzeiro do Xadrez, É, Não faz muito sentido. mas Como quero mais contras e mais prós. Quem dá uma outra eu vantagem? imagino, então, eu imagino, a gente ainda nesse tema, eu imagino aquele senhorzinho que embarcou a vida, que trabalhou o ano inteiro e resolve fazer uma viagem com a sua esposa a bordo. E vai na agência de viagens e fala para ele assim: olha, tem um cruzeiro excelente para o senhor, uma saída baratinha, e quando ele chega lá, Azamara, é um Azamara. cruzeiro. Aí, não, ele chega na área portuária, ele percebe que tem algumas placas, né? Festa, festa, festa. Esse cruzeiro é o último. O que acontece aqui, fica aqui. Então você imagina que esse passageiro passa a bordo. Eu, como agente, não participei disso, mas como tripulante, sim. Em cruzeiros chamados antigamente como universitários, né, que não existem mais, justamente por conta dessa temática. Era um cruzeiro que, infelizmente, em alguns momentos era comercializado não de uma forma clara e que esse passageiro se surpreendia de forma muito negativa a bordo. Eu não vou entrar em detalhes desse tipo de cruzeiro, Diego, porque não era muito assim eu atrativo, peguei mas... o cruzeiro que eu fazia, a temática que eu fazia, que era a viagem técnica, nós pegamos um cruzeiro depois de um cruzeiro universitário. E o rapaz, e aí vai o meu contra, né, entre prós e contras, o meu contra com relação à tripulação, porque eles trabalham muito mais do que o normal, eles giram à noite para trabalhar e para atender, dependendo do tema. E num bar, o rapaz estava atendendo no bar, ele falou: olha, tá vendo aquela piscina ali? Então, ontem à noite tinham vários casais fazendo sexo ali, a gente tinha que ficar aqui servindo drinks. Não é fácil. Não Olha, é fácil, Não é para a fácil. tripulação realmente é muito complicado, né? Por Thelma, isso que é para dar, importante, né, você se inteirar de onde você vai embarcar. Exatamente. só para fazer um contraponto a esses cruzeiros que vocês mencionaram, o Reinaldo, que está aqui conosco, que, para quem não conhece, é o coordenador do nosso grupo de pesquisa na indústria de cruzeiros fluviais e marítimos, ele fez, há uns 8 anos atrás, um cruzeiro que era o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Olha só, é um cruzeiro técnico. Mas olha só que É, interessante, como temático, puxa Não, não vida. temático, era um Ah, simpósio a é. bordo, né? Possivelmente era não um devia grupo. ter, é um É o Era grupo um grupo. grande, Congresso. Era um mas grupo temático, tá. é um grupo, é um Olha, a Josi congresso. apontou um outro contra muito interessante, e realmente, Josi, dá dó dos navios. Nos temáticos, eles simplesmente acabam com os navios. Eu já tive experiência de tripulação falando para a gente: olha, ontem naquele temático, eu pegava sempre o posterior, né? Tinha o fretamento e depois eu pegava para fazer o meu grupo. E aí os tripulantes falavam: ontem arrancaram a televisão da cabine e jogaram ao mar, pegaram as cadeiras da piscina e jogaram ao mar. Ou seja, é gente maluca, né? Dependendo do cruzeiro, realmente não é muito fácil. E para quem Você trabalha a tem uma bordo, grande incidência da Polícia Federal, de é. E drogas. você que já trabalhou, né, É Diego? é Você que muito já complicado. trabalhou, já teve grupos É. também, a tripulação sofre. O É, navio e a tripulação. é importante lembrar Diego, que a bordo são águas internacionais e quem rege é o comandante. Então, se ele mandar parar e descer, não tem quem segure. homem ao mar. Homem ao mar. Não literalmente, mas quase isso. Quase isso, no primeiro porto desce. É isso Diego e mesmo. Thelma, são 20 horas e 13 minutos. O que que nós temos de novidade para contar para nossa audiência sobre o próximo podcast? Data, tema, o que que vai rolar? Bom, Olha, o nosso próximo podcast, como esse podcast acontece a cada 15 dias. Então, o nosso próximo será no dia 14, próximo dia 14 de dezembro. Aí nós pularemos, tá, pessoal? Porque aí tem Natal, Réveillon, e depois só no dia 4 de janeiro. Mas no dia 14 nós vamos falar de mega navios e navios pequenos, os prós, os contras, tipos de passageiros, como é que a gente lida com esses prós e contras. 45 minutos, não dá para dar uma super aula, mas é um super bate-papo.
que está rendendo muito aqui, né? Está rendendo muito, nós temos uma audiência que participa bastante. A Josi vai ter que estar conosco no próximo, por favor. E todos que estão aqui na audiência também. Então, e outra coisa que eu fiquei sabendo hoje, e talvez aí a gente já traga a informação para a próxima temporada, uma das companhias que nós temos aqui no Brasil, que é a MSC, nós falamos da Costa, nós temos duas, né? Costa e MSC, que são as duas que estão aqui no litoral. Elas já estão lançando a temporada 24-25 brasileira. Então, assim, eu não acredito muito nisso, porque no meio do tempo muda-se muita coisa. A gente está acostumado a trabalhar com essas temporadas muito avançadas, a gente sabe que muitas saídas são alteradas. Mas é bom, isso mostra que o Brasil está despontando como um destino turístico bastante importante para os cruzeiros marítimos, né? Então, daqui a pouco a gente está subindo nas estatísticas aí. Com isso, a gente termina o podcast dessa noite com uma boa notícia. A próxima temporada já está sendo lançada e temos novidades por aí. E quem quiser saber a diferença, por exemplo, vou enjoar mais no navio pequeno ou no navio maior? Eu morro de tédio no navio pequeno? Realmente a gastronomia é melhor, é mais saborosa no navio de menor porte? Todas essas questões nós teremos 45 minutos para discutirmos juntos no dia 14 de dezembro, quase véspera de Natal. Quase. Nos vemos lá, então? Diego? Nos vemos. Pessoal, nos vemos com certeza. Muito obrigado a todos pela participação, pela contribuição. É sempre um prazer. Muito obrigada a todos, gente. Até dia 14, marinheiros. Até lá. Até mais. Bem-vindos a bordo. Bem-vindos a bordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.